Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda como um vulcão pode nos ajudar a entender o passado ao dar play nesse Nerdologia sobre Pompeia. Pompeia é um nome que você provavelmente já ouviu falar. É um nome comum de bairros em diversas cidades brasileiras, como São Paulo ou Belo Horizonte, e estrangeiras também, como Buenos Aires, além de uma cidade no interior de São Paulo. O lugar mais conhecido, chamado assim, entretanto, fica no sul da Itália, perto de Nápoles, onde hoje moram cerca de 25 mil pessoas e abriga as ruínas de uma cidade romana destruída por uma erupção vulcânica 1940 anos atrás. Destruída não, soterrada e preservada, tornando-se um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. A origem da cidade antecede os romanos. Ela foi fundada pelos Oscos, cerca de 2.700 anos atrás. Eles foram um dos vários povos itálicos que habitaram a península antes dela ser totalmente dominada por Roma. Uma das possibilidades da origem do nome Pompeia é que a cidade teve origem em 5 vilas que cresceram e se uniram, e o número 5, no idioma osco, é Pompe. A cidade cresceu em importância nos séculos seguintes devido à presença de mercadores gregos e fenícios. Pompeia ficava próxima de diversas outras cidades e servia de porto comercial. Essa importância, por causa de sua localização, motivou conquistas e interesses de outros povos por um período de mais de 200 anos. Primeiro com os etruscos, um povo itálico que chegou a dominar a cidade de Roma. Os etruscos construíram algumas das construções mais antigas da cidade e fortaleceram as muralhas, cujos resquícios ainda existem. Os gregos chegaram a reconquistar Pompeia antes de perdê-la para os samnitas, que governaram a cidade por mais de 100 anos. Inicialmente eles eram aliados dos romanos, porém 3 guerras foram travadas entre a República de Roma e os sanitas, como parte da conquista romana do sul da Itália. Após a derrota samnita, Pompeia tornou-se uma cidade federada dos romanos, mantendo certo nível de autonomia. As próximas décadas foram de muita prosperidade para a região, com riquezas conquistadas pelas guerras púnicas e a conquista romana da Grécia, que tiveram em Pompeia uma das suas principais bases para os conflitos. O comércio de vinho e azeite de oliva pelo Mediterrâneo eram atividades importantes, além da distribuição de mercadorias que chegavam no porto para o interior pela Via Ápia, uma importante estrada romana com diversos trechos usados até hoje. As famílias aristocratas de Pompeia progressivamente adotaram nomes e costumes latinos. Soldados romanos veteranos receberam terras na região, expandindo a cidade e colonizando o interior. Além disso, a fertilidade das terras agrícolas em torno de Pompeia também contribuíram para o desenvolvimento econômico da cidade. O motivo da existência de terras bastante férteis ali é o mesmo do fim da cidade, o vulcão Vesúvio, já que o solo vulcânico é bastante rico em nutrientes e minerais fertilizantes. Existe uma lenda de que os habitantes de Pompeia não sabiam que a cidade estava do lado de um vulcão, mas isso é meia verdade. Os romanos apenas acreditavam que o vulcão estava extinto, já que ele ficou 300 anos sem erupções. As encostas dele eram usadas para a plantação de uvas. Sinais mais problemáticos eram os frequentes terremotos na região, normalmente pequenos, até um grande terremoto no ano 62, que destruiu boa parte da cidade. A maioria da população sobrevivente migrou para outras cidades, especialmente os mais ricos. Entre o terremoto e a erupção do vulcão, alguns dos principais edifícios da cidade foram restaurados ou reconstruídos, e a cidade tornou-se um grande canteiro de obras. Os filmes e as lendas sobre Pompeia transmitem a ideia de que o desastre foi algo inevitável, uma grande surpresa. Isso também não é bem assim. Além do terremoto de anos antes ter esvaziado a cidade, a erupção do Vesúvio no ano 79 começou um dia antes da destruição de Pompeia, dando tempo para muita gente conseguir fugir. A maioria dos mortos na cidade eram pessoas que simplesmente não tinham como fugir, por serem muito pobres, ou não terem para onde ir, ou serem pessoas escravizadas que eram usadas como guardas para evitar saques. Outras cidades da região também foram afetadas, com destruição e mortes causadas pelo vulcão. Pompeia tornou-se importante por 2 motivos. O primeiro é que temos registros escritos da erupção, da destruição e da tentativa de resgate dos habitantes. O magistrado romano Plínio o Jovem foi testemunha ocular dos eventos, relatando tudo o que ocorreu, incluindo a morte de seu tio, Plínio o Velho, um comandante da Marinha Imperial que morreu enquanto seus navios socorriam a cidade. O outro motivo é que ela ficou totalmente soterrada e preservada pelas cinzas, praticamente esquecida por quase 1.700 anos.
Foi durante a construção de um palácio de veraneio para o rei Carlos III da Espanha, então também rei de Nápoles, que Pompeia foi descoberta. Em meados do século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli, da Universidade de Nápoles, foi encarregado das escavações. Ele foi muito importante para o que conhecemos sobre a cidade. Sua equipe elaborou novos métodos de escavação, que evitavam destruição desnecessária do patrimônio histórico. Além disso, ele que percebeu que algumas formas ocas de camadas bem finas de cinzas não eram apenas cinzas. A imagem mais marcante de Pompeia é o das pessoas mortas completamente preservadas. Na verdade, trata-se de uma casca de cinzas. Os corpos foram totalmente decompostos e ossadas continuam no interior dessas formas. Para possibilitar a preservação das formas, Fiorelli preenchia elas de gesso, uma espécie do molde de um habitante de Pompeia. Hoje é usada uma resina que permite o estudo dos ossos também. Além disso, embora seja comum pensarmos que a posição das pessoas denota agonia ou dor, elas morreram em menos de um segundo, por causa de uma grande explosão de ar muito quente. Não sofreram nada, a posição das figuras humanas é retorcida como consequência do calor, não de dor. Outra coisa que tornou Pompeia famosa é o fato da arte da cidade, parte do cotidiano e das crenças dos romanos, ser bastante erótica. Parece engraçado, mas por causa de leis de pudor e visões religiosas, muitas vezes afetadas pelo cristianismo, sobre esses costumes romanos, muito da arte de Pompeia ficou deliberadamente escondido por muito tempo. O maior exemplo disso é o Gabinete Secreto, uma seção do Museu Arqueológico de Nápoles que era restrita, longe do público em geral, apenas para visitações específicas ou em períodos delimitados. Desde 2000, ela está aberta para visitação, desde que por maiores de idade ou menores acompanhados por um adulto responsável. A ligação com o cristianismo inclusive explica todos aqueles nomes de bairros, que não têm relação direta com a cidade romana, mas com o culto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que inspirou a construção de igrejas em diversos lugares do Brasil. Já o Vesúvio entrou em erupção pela última vez em 1944, quando destruiu cerca de 80 aviões aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje, por causa da tragédia de Pompeia, podemos ter um olhar bem fundamentado sobre a vida romana. Desde os murais nas paredes, até utensílios de cozinha, receitas para remédios, frutas, reconstruções em 3D de casas, prédios e até de uma lavanderia romana. Até pichações em banheiros estão preservadas. Assim como o mais antigo anfiteatro romano, que ficou tão bem preservado que recebeu shows do Pink Floyd e de David Gilmour. Tudo isso é importante para evitarmos a idealização de tempos antigos, compararmos com nossa própria sociedade e compreender a complexidade da sociedade romana, que, em muitos aspectos, ainda ecoa no século XXI. Nos comentários do Nerdologia sobre Billy the Kid e o Velho Oeste, perguntaram se é verdade que o xerife Pat Garrett teria sido um membro da gangue de Billy the Kid, e que muitos o viam como um traidor. Não, ele nunca foi da gangue, isso é uma lenda que surgiu do fato de que alguns anos da vida de Garrett são muito pouco conhecidos. Sabemos apenas que ele foi um cowboy. Daí muitos especulam que ele pode até ter sido um fora da lei, mas não do bando de Billy. Eles por vezes apenas jogaram baralho juntos. Comentaram de outras possíveis fotos de Billy the Kid, incluindo uma em que ele estaria jogando croquet com amigos, que não é confirmada, e outra em que aparecem Billy e o xerife, que ainda está sendo analisada. Finalmente, dentre as várias sugestões que vocês fizeram, algumas pessoas pediram por um Nerdologia sobre Lampião e o Cangaço. Já fizemos esse vídeo. Aproveite e maratone todos os Nerdologias. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre vulcões e até a próxima!